Fala, gente boa. Bom, a primeira foto, né, do vídeo será essa aqui, ó, tá? Só um instante. Assim. Isso aqui, essa paisagem paradisíaca, tá? Essa paisagem paradisíaca, né, que eu estou tentando mostrar a vocês, assim, é da cidade de Kragerø, na Noruega, tá? Repetindo, essa aqui, o que vocês estão vendo, é a cidade de Kragerø. Não sei se essa é a pronúncia correta, né? Mas enfim, é uma cidade da Noruega, tá? Bom, por que eu estou mostrando essa cidadezinha tão bonitinha, tá, para vocês? Kragerø, né? Esse nome, diacho de nome aí, tá? Bom, é que essa cidade, tá? Só falando rapidamente a respeito dessa cidade, tá? Essa cidade aí de Kragerø, enfim, tá? A cidade aí da Noruega, tá? Ela tem 307 quilômetros quadrados de território, tá? E em 2007, que foi a última vez em que a população dessa cidade foi contada, a população dela, né, dessa cidade, era de 10.481 habitantes, tá? A título de comparação, apenas a área rural, né, do distrito de Piraberaba, caso não esteja enganado, é de 379,90 quilômetros quadrados. Repetindo, apenas a área rural de Piraberaba, que é de 379,90 quilômetros quadrados, já é maior do que todo o território dessa cidade de Kragerø, tá? E também ainda, a título de comparação, o Ademar Garcia, que é o 26º bairro mais populoso de Joinville, que em 2021 tinha 10.886 habitantes, é maior também do que essa cidade de Kragerø. Então essa cidade ela é menor em termos de tamanho do que a área rural do distrito de Piraberaba e é menor em matéria de população até do que o Ademar Garcia, né? É uma cidade bem pequena, né? E por que eu estou falando tanto dessa cidade de Kragerø, né? Bom, foi justamente ali nessa cidade que foi construído o nada mais, nada menos do que a barca Colombo, né? Do que, na verdade, que não tinha nada a ver com barca, né? Era um navio Colombo, né? Então, esse navio, o tão célebre, famoso navio Colombo, ele foi construído em Kragerø, na Noruega, né? E isso em 1850. E após aquela famosa, épica e tão célebre viagem, né, que trouxe os imigrantes que fundaram oficialmente Joinville, isso entre 1853 e 1854, esse navio ele foi usado como um navio para transporte de tropas. É que nessas datas aí que eu acabei de mencionar, houve a chamada Guerra da Crimeia, que foi uma guerra entre a Rússia, o Reino Unido, né, e a França de um lado e a Turquia de outro. Então principalmente foi uma guerra mais entre a Rússia e a Turquia, né? E a barca Colombo, né, o navio Colombo, melhor dizendo, ele acabou sendo utilizado nessa guerra, né, na Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, na verdade. 1856, essas datas que eu mencionei, 1853 e 1854, foram as datas em que o navio Colombo, ele esteve em combate, né? Vamos dizer assim, né? E o navio Colombo, o que se sabe, tá? É que ele acabou afundando em alto mar em 1863. Só que infelizmente não se sabe exatamente em que local exato o navio Colombo ele acabou afundando, né? Então, infelizmente, uma parte valiosa de Joinville, da história de Joinville, acabou indo ao fundo do mar, né? E, infelizmente, não se sabe em que região, né, em que local exato ocorreu o afundamento do navio Colombo, né? Bom, ainda voltando, né, no vídeo anterior eu tinha falado a respeito do Benão da Massa, né, do Benno von Frankenberg Ludwigsdorff, né, o cara com esse diacho de nome, tá? Eu tinha me esquecido de outras informações que eu havia me esquecido a respeito dele, tá? É que durante aquele período entre 1852 e
e 28 de março de 1855, que ele foi diretor da colônia Dona Francisca, houve uma epidemia de vírus, uma epidemia, né? E os trabalhadores brasileiros das redondezas, tá? Eles se recusaram a trabalhar na colônia Dona Francisca. Então foi mais um pepino que o nosso amigo Benão acabou tendo, né? Essa epidemia de vírus bacilar, agora me foge a memória exatamente qual foi a doença, né? E outra coisa, um outro problema que ele acabou enfrentando no período em que ele foi diretor da colônia Dona Francisca, tá? É que, embora, né, a colônia Dona Francisca ela fosse um negócio pertencente, né, a uma empresa privada, ela recebia, né, a colônia Dona Francisca, ela recebia um auxílio do governo imperial. Então essa confusão entre público e privado no Brasil não é de agora, né? Isso vem de sempre, né? Desde sempre, né? Bom, mas voltando, as verbas, né, que o governo imperial lhe prometeu repassar a colônia Dona Francisca, ele simplesmente passou a atrasar, né? O governo imperial ele simplesmente deixou de pagar essas subvenções, essas verbas. Então, o nosso amigo Benão, né, o Beno, ele simplesmente jogou a toalha e deixou de ser diretor da colônia Dona Francisca, né? Embora ele tivesse renunciado, né, a esse cargo de diretor da colônia Dona Francisca, ele foi eleito vereador, aliás, ele foi eleito um dos primeiros 7 vereadores de Joinville, tá? Essa primeira eleição oficial, né, para vereador de Joinville ocorreu entre os dias 6 e 7 de setembro, entre os dias 7 e 8 de setembro de 1868, tá? E o Beno, ele acabou sendo eleito como o 4º vereador, né? Foi o 4º vereador mais votado entre os 7 vereadores, ele acabou sendo o 4º mais votado, e ele acabou sendo eleito recebendo 136 votos, né? E além de ter sido vereador, isso entre 1869 e 1874, tá? Ele também foi juiz de paz. O juiz de paz, explicando bem rapidamente, ele é uma mistura de cargo político com cargo jurídico. Entre as funções, essa função de juiz de paz ela ainda existe, tá? E a Constituição de 88, a atual Constituição brasileira, determina que esse cargo deva ser preenchido por concurso público. Só que isso não acontece, né? Desde 88, isso já há 36 anos, desde que a atual Constituição brasileira vigora, jamais houve concurso público para exercer, né, para preencher essa função de juiz de paz, tá? Entre as funções do juiz de paz está de celebrar, geralmente é um juiz de paz quem acaba celebrando os casamentos no estado civil, tá? E não é apenas no Brasil que existe essa função de juiz de paz. Na França existe o juiz de paz, nos Estados Unidos, em Portugal, caso não esteja enganado, também na Alemanha, né? Existe essa figura, né, do juiz de paz. E aí, repetindo, essa função de juiz de paz ela ainda existe, né? Só que antigamente, isso até por volta de 1930, caso eu não esteja enganado, era preciso haver uma eleição, né, para se preencher esse cargo, né, de juiz de paz. E essa eleição para juiz de paz, né, eram sempre eleitos 3 juízes de paz, e essa eleição era uma eleição simultânea à eleição de vereador. Então, você votava para vereador e votava também para juiz de paz, né? Por que eu estou falando tanto, né, dessa função, desse cargo aí de juiz de paz, né? Porque o nosso amigo Beno, né, o Benão da Massa, ele acabou sendo eleito 2 vezes juiz de paz. A primeira delas foi em 1873. Inclusive, ele não terminou o mandato de vereador dele, né, porque era proibido você ser vereador e juiz de paz ao mesmo tempo, né? Ele teve que renunciar ao cargo dele em 1873, ele acabou sendo eleito com 131 votos, né? E ele acabou sendo reeleito em 1876 e ele veio a falecer em 16 de maio de 1883, né? Isso, o nosso amigo Beno, né? O Benão da Massa. O cara que, possivelmente o maior responsável pela existência de Joinville, né?
Bom, mas afinal de contas, né, quem eram aqueles imigrantes, né, aqueles heróis que acabaram fundando Joinville, tá? Bom, o navio, né, a barca, entre aspas, barca Colombo, tá? Ela acabou saindo do porto de Hamburgo em 30 de novembro de 1850. A princípio, tá, algo que eu já estava me esquecendo de dizer, tá? É que a barca Colombo, ela não era um navio de passageiros, era um navio de cargas, né? Então o desconforto que os imigrantes que fundaram Joinville tiveram foi total, tá? E, bom, como eu ia dizendo, ele saiu do porto de Hamburgo no dia 30 de novembro de 1850, tá? Com 76 pessoas, 76 passageiros, tá? E se vocês repararem no mapa da Alemanha, o porto de Hamburgo, né? Ele é um porto fluvial, né? Fica bem a uma distância bem considerável do litoral, do Mar do Norte, tá? Passa um pouco mais adiante, né? Bem mais adiante, existe um outro porto fluvial, que é o porto de Cuxhaven, tá? Então, dias mais tarde, a barca Colombo, o navio Colombo, melhor dizendo, ele acabou parando, acabou chegando e atracando no porto de Cuxhaven, tá? E nesse porto de Cuxhaven, acabaram embarcando mais 48 pessoas, 48 pessoas, tá? Acontece que, como era um navio veleiro, ele dependia dos ventos e houve uma calmaria. Então o navio ele não pôde sair do zarpar do porto de Cuxhaven. Isso até o dia 8, isso foi em dezembro, tá? Dezembro de 1850. A barca Colombo ela só pôde sair de Cuxhaven, do porto de Cuxhaven, em 8 de janeiro de 1851. Então ele ficou praticamente um mês parado no porto. Só que isso era o menor dos males, porque em pleno alto mar, tá? Isso ao norte da linha do Equador, né? Em pleno Oceano Atlântico, houve um outro período de calmaria durante 3 semanas. Então o navio teve que parar em alto mar por falta de ventos. E ainda aconteceram várias tempestades durante esses 2 meses, durante esses 3 meses, né? Em que o navio ele esteve em alto mar. E além das tempestades, das 124 pessoas que saíram do porto de Cuxhaven, tá? Em 8 de janeiro de 1851, 7 delas acabaram falecendo, acabaram indo a óbito, tá? E, bom, a barca Colombo, ela finalmente acabou chegando até as proximidades de São Francisco em 6 de março, tá? E em 8 de março, nesse ínterim, né, em 7 de março, vieram 2 embarcações, o Glória dos Anjos e o Penha, trazendo 74 noruegueses. Tá? Apenas uma minoria delas, né, como eu tinha dito no vídeo anterior, né, é que acabou optando por continuar a viver na colônia Dona Francisca. Tá? Então esse povo todo, ele acabou chegando, né, até a Ilha da Paz no dia 8 de março, tá? E no dia 8, na noite, no anoitecer de 8 de março, parte desse povo todo, né, dos agora 185 pessoas, né, eles acabaram chegando à colônia Dona Francisca. E o restante desse povo todo acabou chegando no dia 9 de março. Daí a data de 9 de março ser considerada a data da fundação de Joinville, porque foi a data em que todos os imigrantes acabaram chegando aqui, né? Na verdade, eu tinha dito que eram 124 pessoas, na verdade eram 125 pessoas, tá? Porque havia uma criança, uma menina recém-nascida, que foi trazida de maneira clandestina, porque a mãe dela, que era a Marie Bellman, né? A Marie Bellman, ela tinha 25 anos, ela acabou imigrando com as 2 irmãs dela, né? Que eram a Ana Marie, que tinha 22 anos, e o William Milne, William Mini, né, que tinha 21 anos, tá? E ela era mãe solteira, né? E o pai, o curioso é que o pai da criança, né, que era só um instante, tá? Que era o Christel Morel, né? Ele tinha 38 anos, ele era tecelão, tá? E ele não assumiu a paternidade da menina, né? Aliás, esse cara aí, o malandrão, né, o Christian Morel, né,
É, sim, o Crystal, né? Eu vou chamar de Cristal, tá? O nosso amigo Cristal, ele foi o único dessas pessoas, né? Desses 185 fundadores de Joinville, ele foi o único que foi mandado embora da colônia Dona Francisca. Isso no dia 20, isso no dia só um instante, tá? Isso no dia 27 de março, então 18 dias, 18 dias após a fundação de Joinville, 3 semanas após a fundação de Joinville, o cara foi mandado embora, tá? Por que ele foi mandado embora? Porque ele tinha prometido para o capitão do navio, da barca Colomb, que ele se casaria com a nossa amiga Marie, né? Com a Marie Berna, né? Só que ele não se casou, o malandrão não se casou. E ele, em 27 de março de 1851, ele acabou sendo mandado embora, tá? Então, tem muitas mais curiosidades a respeito dos imigrantes, né? Que vieram pela barca Colomb, só que isso é um assunto para a semana que vem, tá? Então, eu me despeço, né? Do mês de março com esse cardápio histórico, né? Com esse cardápio histórico que eu acabei de mostrar, de apresentar a vocês, né? Então ainda tem mais coisas, né? A respeito desses fundadores, né, de Joinville, nos vídeos da semana que vem, tá? Então vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês e tudo mais, tá? Por favor, se inscreva aqui no canal, tá? E como sempre, tradicionalmente, fui!